O Ministério Público Estadual pediu as planilhas de custos das escolas particulares, que é avaliar a planilha para saber se as escolas devem ou não dar desconto nas mensalidades. Se reduzir o custo, o Ministério Público pode entender que está gastando menos, é mais justo dar desconto. Se não for assim, como é que vai ser o entendimento? Quem vai falar com a gente agora ao vivo é a Daniele Cariello. Olá, Cariello. Olá, Mário, Carol, bom dia, boa semana para nós. Olha, eu estou aqui acompanhada da Sandra, que é promotora de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público Estadual. Sandra, muito bom dia. Explica para a gente, você me disse que o Ministério Público já pediu essa planilha para várias escolas. Elas já começaram a apresentar para vocês esses custos? Sim, bom dia. O Ministério Público, desde o início da pandemia, recebeu inúmeras denúncias de consumidores, de instituições diversas, desde educação infantil até ensino superior. Esses procedimentos, mais de 20, foram sendo instruídos, foram sendo colhidas provas e agora algumas instituições já estão apresentando essas planilhas. Pelo que eu entendo, vocês fizeram isso de tanto que muitas famílias, muitos pais, enfim, reclamaram de estar pagando a mensalidade num valor que não se considerava justo, é isso? O entendimento que foi trabalhado internamente, o argumento, o embasamento jurídico para isso, é de que as aulas de presenciais passaram a não presenciais, por motivos que são alheios e que, em razão disso, eventual redução da despesa das instituições devem ser repassadas ao consumidor. Então, a premissa, o embasamento que garante ao consumidor, nesse momento, essa redução da mensalidade é uma eventual redução das despesas das instituições. Você falou que é do ensino infantil até o superior. Tem diferença aí na hora de fazer essa avaliação dos gastos? Muito bem. O entendimento do Ministério Público desde o início é de que essa avaliação teria que ser de acordo com a instituição. Então, essa redução pode variar de acordo com o perfil da instituição. O número de alunos, a etapa de ensino, várias características que ali vão influenciar nesse raciocínio. E aí vão realmente desde a educação infantil até o ensino superior, sim. Agora, o que vocês vão fazer com o resultado desses levantamentos? Por exemplo, a escola do meu filho deu desconto de 20%, mas o Ministério Público percebeu que dá para reduzir mais, né? Que os gastos estão menores. O que vocês vão fazer? Sim, há várias instituições que já concederam um abatimento e após essa análise, o que está sendo feito é o convite às instituições para negociação. E aí, nessa negociação, que é uma negociação que ocorre em regra nos procedimentos na defesa do consumidor, se caminha para a celebração de um acordo ou, caso não seja possível, para a propositura de uma ação coletiva. Isso no estado todo? Esse trabalho está sendo feito no estado todo. A promotoria que trabalha Grande Vitória. Este acordo, inclusive, que foi esse que foi publicado inicialmente, ele envolve vários estabelecimentos, inclusive no interior, que foram os municípios de Guarapari, Linhares, Colatina e Aracruz. Tá certo, então, gente. Sandra Lengruber, falei certinho, promotora de Justiça do Ministério Público, explicando para a gente que o Ministério Público já pediu, então algumas instituições já começaram a entregar, né? Sim, já estão sendo analisadas. Foi trabalhado um critério interno pelos técnicos do Ministério Público para que se chegue nesse embasamento que nós estamos colocando e nos dê a segurança jurídica para trabalhar dessa forma. Tem prazo, Sandra, para eles entregarem essas informações? Em regra, a gente dá um prazo de 5 dias para reunir essa documentação, mas é bom também aqui deixar claro que essa documentação é uma documentação prevista na lei das anuidades. Então, ao final do ano, a instituição já tem que publicar qual a previsão para 2020. Então, o que se pede? Qual foi a previsão para 2020 e qual que foi aquele valor efetivamente realizado comparativamente à previsão? Numa avaliação inicial, vocês perceberam que havia muitos pais pagando valores considerados até abusivos por um período de pandemia? O que a gente tem percebido é que as instituições estão trabalhando para dar algum abatimento e o que a gente está tentando aqui concluir é se aquele abatimento na mensalidade que foi dado, se ele corresponde à redução de custos. Tá aí, então. Sandra, obrigada mais uma vez pela sua participação ao vivo aqui no Bom Dia Espírito Santo. Gente, o Ministério Público, então, está pedindo para várias escolas particulares, desde o ensino infantil até o ensino superior, para que haja aí
um acordo que, na verdade, deveria ter acontecido desde o início da pandemia, mas, infelizmente, nem em toda instituição isso aconteceu. Então, a gente agora aguarda essa ação do Ministério Público. Eu volto com vocês aí no estúdio. Mário, Carol. Ok. O Ministério Público já identificou que as escolas dão desconto. A questão agora é saber se o desconto está ou não de acordo com a redução de custos que as escolas podem ter enfrentado durante a pandemia. Tá? Então, a avaliação do Ministério Público, que, claro, vai divulgar isso para os pais dos alunos. Houve até uma lei, né? Sim. Mas a Associação das Escolas Particulares afirmaram, a lei é inconstitucional, essa lei deixou de valer, que obrigava a dar desconto. Agora o Ministério Público, então, analisando as planilhas e o desconto que foi oferecido. E olha,